Um domingo. Cara, é assim, 24 anos praticamente nessa vida. Uhum. Eu não sei qual é a programação de domingo à tarde, Eu também não sei. entendeu? Não Porque sei. domingo, pra mim, é do Senhor. Uhum. E nesse dia, eu tive que estar em casa, Meu Deus. entendeu? E assim, logo que não pôde abrir, a gente não teve essa reação tão rápida, né? Então, a gente tinha Uhum. que preparar os equipamentos, não sei o quê, para o próximo domingo, para o Sim. próximo culto. Então foi um dia que, assim, eu fiz uma reunião via Zoom com o pessoal, Uhum. entendeu? E foi ali, ministrei a palavra de Zoom ali com o pessoal e tal. Cara, mas eu chorava demais, cara. É. Que É. dor. Que dor era aquela, assim, Uhum. sabe, de não de não poder estar ali na casa de Deus. Uma coisa é você não ir na igreja porque você não quer, Uhum. né? Então, assim, outra coisa é você não ir porque você não pode. Meu Deus. Entendeu? Parece talvez um exagero para quem não entende isso, É. para quem não vive isso, mas pra gente que a casa de Deus, a presença, estar ali no culto, não é um costume. Né? Eu até falo na igreja, falei, gente, nunca se acostume com o culto, É. porque aqui todos os dias é um dia de liberação de palavra que muda a sua história, que te fortalece. Que é único. Exato. Um dia me fizeram não, eu li um livro onde fizeram uma pergunta para um pastor, né? Dizendo assim: você se lembra das palavras que o pastor fala, ministra na igreja? Ele falou: sinceramente, eu não consigo me lembrar praticamente nem da comida que eu comi há 2, 3 dias atrás. Mas uma coisa eu sei: a comida que eu comi há uma semana, há 2 semanas, há um dia atrás, é o que me sustenta de pé até hoje. E a mesma coisa o culto, talvez a palavra. Existem palavras que ficam marcadas na gente. Existe palavra que é resposta para aquele momento. Mas para cada dia tem uma palavra de Deus que nos alimenta para a gente continuar. Assim como Elias, né? Antes, quando ele estava naquela questão da depressão, Deus chega e alimenta ele, o anjo alimenta ele. É. Com o poder daquela comida, ele caminha 40 É dias e isso que eu 40 creio. É. noites. Então é essa Não, palavra eu que faz com a acabei de dar o gente. testemunho aqui. O que seria de mim Sem o se eu não culto, sem a. tivesse uma porta aberta para eu ir Uhum. todo dia? Meu O que Deus. me salvou foi isso. Eu ter uma porta aberta para ir todo dia. Uhum. Todo dia eu tinha que ficar bem, então todo dia eu tinha que ir na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todo dia. Foi o que me ajudou. Se acontece isso comigo na época da pandemia, eu tinha morrido, cara. É, Entendeu? para Então, onde ia fugir? infelizmente, muitas pessoas se perderam. Eu não sei você, mas na minha igreja tem gente que não voltou da pandemia até hoje. Não, infelizmente. Entendeu? Infelizmente. As pessoas se acomodaram. Uhum. Tem gente dando muito mais valor. Tem gente que é uns chamados desigrejados hoje, né? Tem Uhum. Virou uma moda, né? uma nova galera aí que é os desigrejados, que acho É, que não precisam da igreja é. para poder estar servindo a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou extremamente dependente da igreja. Uhum. Entendeu? A palavra do Senhor fala lá no Salmo 27 que Davi, né? Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que Deus falou comigo foi quando eu perguntei para ele assim. Eu ouvia uma ministração ainda muito cedo ainda de igreja, muito cru de tudo. Uhum. Eu falei para Deus assim: como é que é uma pessoa ter vitórias por onde quer que ele vai? Que pergunta, hein? Porque a palavra fala assim: Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Esse cara, ele ganhava sempre, Uhum. né? Não tem Ele uma ganhava derrota, não todas. O tem. cara, Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E eu falei assim: não, Deus, como é que pode? E eu fiz a segunda pergunta, eu falei assim: e como é que pode uma pessoa ter um coração segundo o coração de Deus? Uhum. Ele não é, isso não deve ser possível. Eu falei: não, como é? E eu me lembro, Deus, eu tava no carro, Deus falou assim pra mim, Salmo 27. Uau. Aí eu fui lá. E lá Deus mostra pra mim o sentimento de Davi. E ele Uhum. fala assim: uma coisa peço ao Senhor, E a buscarem. e a buscarei. Então não é só pedir, é Uhum. buscar. Uhum. Que eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Meu Deus. Eu acho que veio daí esse negócio de eu ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Uhum. Falei, não é possível uma coisa dessa. E aí ele continua, ele falando assim, aí vem o pra que ele quer isso? Uhum. Para que eu
possa meditar no seu templo, entendeu? Uhum. Contemplar a sua beleza. Porque tem gente que vai na igreja, cara, que é um pedinte, não é um... Exato. O cara só quer pedir. E Davi fala assim, ó, uma coisa, não é um monte de coisa. Peço uma coisa, que eu possa estar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. E ele fala assim, porque aí eu sei que no dia da minha adversidade, ele vai me esconder no seu tabernáculo. Olha aí. Você entendeu? Então, assim, uma coisa leva a outra. O meu sentimento, e aí eu pensei, aí. É por isso que o cara tem vitória. Exatamente. Entendeu? Você vê que o pedido de Davi, o objetivo dele no pedido era adorar a Deus. Adorar a Deus. Para entender que aquela adoração, aquela reserva, aquele combustível que ele ia ter durante o culto, durante a adoração, no dia da fraqueza dele, Deus seria a força que ele precisa. Exatamente. Às vezes a pessoa vai para a igreja, exatamente, né, com o pensamento lá de, como o senhor falou, apenas de receber. E no dia da adversidade, ele não tem força, porque tudo que ele tinha que receber, ele recebeu e se esvaziou. Exato. Ele não teve um estoque de adoração, né? Onde você contempla a Deus. Que vai te deixar de pé quando você precisar. Exatamente. Porque, eu sei, né, cara, eu busco hoje porque eu sei que o dia que eu tô enchendo meu tanque. Uhum. Porque eu sei que a adversidade vai vir. E a Bíblia diz, né? Mesmo Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque vocês vão vencer. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você vê que não é um cara alienado. Ele fala assim, Exato. porque no dia no dia mau, no dia difícil, ele vai me proteger. Uhum. Ele vai me guardar. Então, assim, eu faço hoje, eu semeio hoje, pra eu colher amanhã. Exato. Deus não vai me desamparar, Uhum. entendeu? Então, se eu vou estar aqui, eu quero estar aqui, na Isso. casa de Deus. Entendeu? Desconectado de tudo e conectado somente nele. Exatamente. O sentimento de Davi é maravilhoso, cara, com a casa de Deus. Sim. Né? Ele fala em 1 Crônicas 29, né? Ele não fala assim porque eu amo a Deus, ele não fala porque eu amo as pessoas, o próximo. Ele fala porque eu amo a casa de Deus. Olha aí. As minhas ofertas eu dou pro Senhor. Glória a Deus. Porque eu amo a casa, pra eu amo a esse obra, lugar, eu pra amo o manter esse templo. Uhum. Eu amo o templo, Eu cara. amo tudo. Sabe? Quando eu passo na frente de uma igreja, eu levanto a mão e falo assim: Glória a Deus. Glória a Deus por essa porta aberta. Eu amo a casa de Deus. Eu amo, tá? Eu não vou lá porque é o dia de eu ir. Uhum. Minha obrigação, vou cumprir minha escala. Porque é minha escala. Eu não vou lá porque eu sou levita que tem que estar hoje. Cara, eu vou lá. Eu vou lá porque Eu amo. o amor me faz ir lá. Isso. Entendeu? E não é peso. E o amor de Deus não fica devendo nada pra ninguém, né? Quando você se entrega ali nos dias das adversidades, ele vai ser a sua resposta. O senhor falando aí, bispo, eu me lembrei a primeira vez que eu, como pastor, participei da reforma da igreja onde eu estava pastoreando titularmente, né? E eu conduzi aquela reforma. Eu me lembro, depois da reforma feita, o quanto, eu sozinho, entendeu? O quanto eu chorei. O quanto eu chorei. Falar, quem sou eu hoje está conduzindo uma reforma da casa de Deus, do espaço de adoração a Ele? Porque a gente que de fato entende o que é a igreja, entende o que é o lugar, ali não é só um templo, não é só quatro paredes. É um lugar de invocar o nome daquele que criou todas as coisas. É muito além do que um ajuntamento de pessoas, né? Então, esses que têm um pensamento de desigrejados, eu costumo pensar que eles também, infelizmente, não que eles queiram, mas infelizmente eles vão ter vão se deparar também com os desceusados. Se você não é igreja, você também não faz parte do céu, infelizmente. Porque a igreja, bispo, não sou eu e não é o senhor. A igreja somos nós. A igreja é um ajuntamento, a igreja são vários membros. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo que o membro fora do corpo, ele apodrece e morre. Exatamente. Se eu não estiver conectado no corpo, esquece.